Premonição 6 Laços de Sangue é o mais recente capítulo da popular franquia de terror, trazendo uma nova trincada, intrincada abordagem sobre a inescapável força da morte. Desta vez, a trama se aprofunda nos laços familiares, explorando como a morte pode perseguir a linhagem por gerações. O filme centra-se em Stephanie Hayes, uma jovem universitária brilhante que começa a ser atormentada por pesadelos violentos e recorrentes. Esses sonhos vividos não são apenas frutos da sua imaginação, eles são visões de mortes brutais que parecem prever o destino de sua família. Desesperada para entender o que está acontecendo e evitar o pior, Stephanie decide voltar para casa e procurar a única pessoa que ela acredita que pode ter as respostas, sua avó Iris. A reviravolta central do filme é a conexão entre Stephanie e sua avó. Revela-se que Iris foi uma sobrevivente de um evento trágico no passado, cerca de 60 anos antes. Um acidente em uma torre que remete aos incidentes iniciais da franquia. Iris teve uma premonição similar e, ao conseguir salvar algumas vidas, incluindo a sua própria e a de seu noivo, Paul, ela inevitavelmente alterou o plano da morte. Por anos, Iris se isolou, conseguindo manter a morte afastada de sua descendência. No entanto, a morte, sendo uma força implacável e uma ópera que opera com um plano precioso, está de volta para corrigir o que considera um desequilíbrio. Ela agora persegue a linhagem de sangue de Iris, já que as vidas que não deveriam ter nascido estão em seu plano de acerto de contas. Stephanie descobre que sua família, incluindo seu irmão mais novo Charlie e seu primo Eric, Bob e Julia Campbell, estão na lista da morte. Eric, que inicialmente parece estar de fora da lista, pode ser fruto de um caso extraconjugal e, portanto, não ser biologicamente da linhagem de Iris, e acaba morrendo de forma inesperada, mostrando que a morte encontra seus caminhos mesmo assim. Para tentar salvar sua família, Stephanie precisa desvendar o mistério e encontrar uma forma de quebrar a maldição. Ela recebe de sua avó um livro com anotações e referências a acidentes anteriores da franquia, indicando que a morte segue um conjunto de regras e pode ser prevista. A esperança surge quando é mencionado que Kimberly Corman de Premonição 2 conseguiu enganar a morte ao morrer e ser ressuscitada medicamente. No clímax, Stephanie e Charlie tentam usar essa tática. Stephanie supostamente morre ao se afogar, mas Charlie, que é a socorrista, consegue ressuscitá-la. Eles acreditam que o ciclo foi quebrado e que a morte foi enganada. O filme sugere que, ao morrer e voltar à vida, uma nova vida é criada, perturbando o plano da morte. Stephanie e Charlie continuam suas vidas, inclusive indo para a formatura, dando a entender que estão seguros. Premonição 6, Laços de Sangue, mantém a fórmula de mortes criativas e brutais, que a franquia é conhecida, com cenas de acidentes em um restaurante, um churrasco de quintal e um estúdio de tatuagem, e até mesmo uma máquina de venda. O filme também conta com a participação de Tony Todd, em uma homenagem póstuma que interpreta um personagem que fornece mais contexto sobre a forma em que a morte opera. Apesar de ser uma continuação que para alguns repete a fórmula, o filme tenta inovar ao aprofundar a mitologia da morte através dos laços de sangue e explorar como as ações de uma geração podem ter consequências mortais para as futuras.
Premonição 6. Laços de Sangue. Stephanie Reyes. Stephanie Reyes é a protagonista do filme. Uma estudante universitária inteligente e a principal sofredora das visões da morte. Ela é a primeira a ter as premonições, que se manifestam como pesadelos vívidos e perturbadores. Sua inteligência e determinação a levam a buscar respostas e a tentar proteger sua família da maldição que os persegue. Stephanie é neta de Iris e tem um irmão mais novo, Charlie. Ela se destaca por sua coragem e por ser a força motriz na busca por uma solução para escapar da morte. Iris. Iris é a avó de Stephanie e a personagem central que liga a trama atual aos eventos passados da franquia. Ela é uma sobrevivente de um acidente há 60 anos, no qual teve uma premonição e conseguiu salvar algumas vidas, incluindo a sua própria e a de seu noivo, Paul, o avô de Stephanie. Iris vive isolada, carregando o peso de sua experiência e a compreensão de que, ao interferir no plano da morte, ela criou um desequilíbrio que agora afeta sua linhagem. Ela é a guardiã do conhecimento sobre a morte e tenta guiar Stephanie, fornecendo informações cruciais para quebrar a maldição. Charlie. Charlie é o irmão mais novo de Stephanie e também um dos alvos da morte. Ele é um socorrista, o que se torna crucial no clímax do filme. Charlie representa a nova geração da família Reyes e se mostra um apoio fundamental para Stephanie. Sua participação é vital na tentativa de enganar a morte no final, quando ele ajuda Stephanie a simular sua morte e ressuscitá-la. Eric é um dos primos de Stephanie e um dos primeiros a ser alvo da morte. Inicialmente, há uma especulação de que ele poderia estar fora da lista da morte, por ser fruto de um caso extraconjugal, e não pertencer biologicamente à linhagem de Iris. No entanto, sua morte inesperada prova que a morte encontra seus caminhos, e que ninguém está realmente a salvo de seu plano, mesmo que a conexão sanguínea não seja direta com a linhagem amaldiçoada. Bob e Julia Campbell são outros primos de Stephanie, e também estão na lista da morte. Suas mortes contribuem para a sequência de acidentes, e provam a implacabilidade da morte na perseguição à linhagem de Iris. Eles representam mais vítimas da teia de eventos desencadeada pela intervenção de Iris no passado. Tony Todd. O ator Tony Todd faz uma participação especial no filme interpretando um personagem que não é explicitamente nomeado, mas que serve como uma homenagem póstuma à sua icônica participação na franquia. Ele fornece mais informações sobre as regras da morte e como ela opera, aprofundando a mitologia e ajudando Stephanie a entender o que está enfrentando. Sua presença reforça a conexão do filme com os capítulos anteriores da saga. Esses personagens, cada um a seu modo, contribuem para a tensão e o desenrolar da trama, explorando as complexas relações familiares e a inevitável perseguição da morte. Cenário e ambientação de Premonição 6. Laços de Sangue. Cenário e ambientação de Premonição 6. Laços de Sangue. O filme Premonição 6, Laços de Sangue, se desenrola em uma ambientação predominante urbana e suburbana, com foco na casa da família Reis, o local e nos cotidianos que servem de plano para a morte elaborar seu plano. Embora o filme não especifique uma cidade exata, a atmosfera remete a um típico cenário americano, o que é comum na franquia. O ponto central da narrativa é a residência familiar, que se torna o refúgio e ao mesmo tempo a armadilha para os personagens. É na casa de Iris, a avó de Stephanie busca respostas, onde a grande parte da história de fundo é revelada. O ambiente doméstico, geralmente associado à segurança, é subvertido, tornando-se um lugar crescente de paranoias e medo, à medida que a morte se aproxima dos membros da família. Além do ambiente familiar, o filme utiliza uma variedade de locais comuns para orquestrar as mortes criativas que são a marca registrada de Premonição. Restaurante, que é um cenário público e movimentado, onde as premonições iniciais de Stephanie podem ter ecos de acidentes maiores. Churrasco de quintal, um evento descontraído e familiar que se torna um palco de horror usando objetos e situações do dia a dia para criar acidentes mortais. Estúdio de tatuagem, um local com equipamentos afiados e substâncias perigosas.
ideal para mortes gráficas e cheias de suspense. Máquinas de venda, aparentemente inofensivas, que são transformadas em instrumentos de fatalidade, mostrando como a morte encontra a oportunidade em qualquer lugar. A escolha desses locais cotidianos intensifica a sensação de que a morte pode atacar a qualquer momento e que em qualquer lugar, tornando o cenário não apenas um plano de fundo, mas uma parte intrigante do terror psicológico do filme. A ambientação busca criar uma sensação de vulnerabilidade, onde nem mesmo o conforto do lar ou a segurança dos locais familiares podem proteger os personagens dos destinos que os perseguem. Premonição 6, Laços de Sangue, se insere na longa tradição da franquia Premonição, mas busca inovar em alguns aspectos, mantendo a essência que a tornou popular. Semelhanças com os filmes anteriores, a fórmula implacável da morte, o cerne da franquia permanece intacto. Um grupo de pessoas escapa de um desastre iminente devido a uma premonição de um dos protagonistas. No entanto, a morte personificada como uma força implacável e invisível, retorna para recolher as vidas que foram poupadas, seguindo uma ordem sinistra. Mortes criativas e gráficas, Laços de Sangue, continua a entregar as mortes elaboradas e muitas vezes brutais que são a marca registrada da série. Acidentes cotidianos são transformados em armadilhas mortais, utilizando o ambiente de forma engenhosa para criar suspense e choque. O elemento do padrão. Os personagens ainda precisam decifrar o plano da morte e a ordem em que ela virá buscar suas vítimas para tentar uma última, e geralmente fútil, tentativa de escapar. Participação de Tony Todd. A presença do ator Tony Todd em um papel que remete ao icônico William Bloodworth, o agente funerário que explica as regras da morte, é uma homenagem e um elo direto com os filmes anteriores, oferecendo contexto e aprofundando a mitologia. Diferenças e inovações. Foco nos laços de sangue e legado familiar. Esta é a maior inovação de Premonição 6. Ao invés de um grupo aleatório de estranhos unidos por um evento isolado, a morte persegue uma linhagem familiar. Isso adiciona uma camada emocional e dramática, explorando como as ações de uma geração podem ter consequências mortais para as próximas. A personagem de Iris, a avó, é fundamental para essa nova abordagem, pois a sua sobrevivência no passado é o gatilho para a maldição atual. Protagonista não envolvida no acidente inicial. Pela primeira vez na franquia, a protagonista, Stephanie, não está diretamente envolvida no evento mortal inicial que ativa a morte. Suas premonições são um resultado do legado de sua avó, o que muda a dinâmica e a motivação da perseguição da morte. Exploração da origem das premonições. O filme tenta abordar um dos maiores mistérios da franquia. Quando e como as premonições começaram? Ao conectar a situação atual com um evento de 60 anos atrás, o filme aprofunda a mitologia e oferece um vislumbre sobre a extensão do plano da morte. Tom mais maduro e foco na emoção. Embora ainda haja o humor negro e as mortes exageradas, Laços de Sangue busca um tom mais dramático, com um foco maior na tentativa coletiva dos personagens de proteger uns aos outros, e não apenas na luta individual pela sobrevivência. Isso pode levar a uma maior conexão com os personagens para alguns espectadores. Duração do filme. Premonição 6 se tornou o filme mais longo da franquia, com mais de 109 minutos, superando o filme original que tinha 98 minutos. Recepção e comparação geral. A recepção à Premonição 6, Laços de Sangue, tem sido majoritariamente positiva, com muitos críticos e fãs elogiando as mortes criativas e a tentativa de inovar na mitologia. Alguns o consideram uma atualização divertida e até mesmo a produção mais bem avaliada de toda a franquia no Rotten Tomatoes, até o momento de seu lançamento. No entanto, alguns críticos apontam que, apesar das inovações na premissa, a estrutura básica ainda se mantém, e o filme pode pecar ao ficar na zona de conforto em certos aspectos, sem reinventar completamente a roda. Mesmo assim, para os fãs da série, ele oferece o que se espera: um terror tenso, mortes chocantes e a inevitabilidade da morte. Em resumo, Premonição 6, Laços de Sangue, tenta revitalizar a franquia ao adicionar uma nova camada narrativa centrada nos laços familiares e na origem das premonições, enquanto mantém os elementos clássicos que fizeram os filmes anteriores um sucesso. Você tem um Premonição 6, Laços de Sangue, em comparação com outros filmes de terror. Premonição 6, Laços de Sangue, se enquadra no subgênero de terror sobrenatural.
embora com uma particularidade que distingue de muitos de seus pares. Para entender suas semelhanças e diferenças, vamos compará-los com alguns arquetipos e exemplos do gênero. Com filmes tradicionais, Sexta-feira 13 e Halloween, similares, assim como Premonição 6 apresenta uma série de mortes brutais e criativas com um vilão implacável que persegue um grupo de vítimas. A tensão deriva da espera pela próxima morte e de como ela acontecerá. Há um senso de inevitabilidade e uma corrida contra o tempo para tentar escapar do destino. Diferenças: as principais distinções é a ausência de um assassino físico em Premonição. O vilão é a própria morte, uma força abstrata e onipresente. Isso elimina a necessidade de um personagem mascarado com uma arma específica e que permite que as mortes ocorram de maneiras muito mais variadas e imprevisíveis, utilizando o ambiente da forma engenhosa. Filme como Sexta-feira 13 foca em um assassino motivado ou não, quando Premonição lida com a entidade cósmica. Comparando com Invocação do Mal, a entidade. Similaridades: Premonição 6 compartilha com o terror sobrenatural a ideia de uma forma invisível e malevolente agindo contra os protagonistas. O medo não vem de um agressor humano, mas de algo além da compreensão normal. Há um elemento de mistério enquanto os personagens tentam entender as regras desta força. Diferenças: enquanto muitos filmes de terror sobrenatural se concentram em possessão demoníaca, maldições ou fantasmas que interagem diretamente com o ambiente de forma óbvia, telecine, sons, aparições, a morte em Premonição opera de forma mais sutil, inicialmente através de acidentes. Ela não está ligada com o local específico ou a um objeto amaldiçoado, mas com um plano universal de destino. O terror não é tanto sobre sustos repentinos, embora os tenha, mas sobre a antecipação da morte inevitável e a forma elaborada como ela se manifesta. Comparando com filmes de suspense psicológicos, como Silêncio dos Inocentes ou Corra. Similaridades: Premonição possui um elemento de suspense psicológico, especialmente da forma como a protagonista Stephanie lida com as suas premonições e paranoias. Crescente: a luta não é apenas física, mas também mental, tentando decifrar padrões e entender como enganar uma força que parece invencível. Diferenças: os filmes de suspense psicológico geralmente se aprofundam mais na psique dos personagens e depende menos dos elementos sobrenaturais ou mortes gráficas. O foco está na mente humana e nas ameaças reais ou perceptivas que sugerem dela premonição, usando a psicologia para aumentar a tensão, mas a cerne ainda são mortes sobrenaturais os acidentes. Comparando com outros filmes da própria franquia. Similaridades: como discutido anteriormente, Laços de Sangue mantém a fórmula de premonição e morte, usando Tony Todd e as mortes inventivas. Diferença: sua principal inovação é o foco na linhagem sanguínea e o legado familiar, que dá um novo fôlego à premissa, ao invés de apenas repetir o conceito de um novo grupo de estranhos fugindo de um desastre. E uma exploração mais profunda da mitologia da morte diferencia-o um pouco dos capítulos anteriores, que eram mais focados em grupos aleatórios de sobreviventes. Em suma, Premonição Laços de Sangue se destaca do gênero de terror por sua abordagem única da morte como antagonista, a criatividade das cenas de morte e forma como explora a inevitabilidade do destino. Ele pega elementos de diferentes subgêneros, carnificina e forma invisível do sobrenatural e tensão psicológica, e os combina em sua própria fórmula de sucesso. A
recepção dos fãs à Premonição 6, Laços de Sangue, tem sido predominantemente positiva, o com muitos considerando o filme um retorno bem-vindo e até mesmo um dos melhores da franquia. Aqui estão os principais pontos da recepção dos fãs. Mortes criativas e visuais impactantes. Um dos aspectos mais elogiados pelos fãs são as mortes elaboradas e gráficas. A franquia é conhecida por sua criatividade em transformar objetos e situações cotidianas em armadilhas mortais. E Laços de Sangue não decepcionou nesse quesito. As cenas de morte são vistas como brutais, inventivas e, para muitos, entregaram o que se espera de um filme Premonição. A nova abordagem com a linhagem familiar. A inovação de focar nos laços de sangue e em como a morte persegue uma linhagem familiar por gerações foi um grande acerto para muitos fãs. Essa nova premissa adicionou uma camada emocional e uma profundidade à mitologia da morte que foi bem recebida, renovando o interesse pela franquia. Conexão com os filmes anteriores e homenagens. Os fãs apreciaram as conexões e referências aos filmes anteriores, que aprofundam a lore da franquia. A participação do falecido Tony Todd e a forma como seu personagem se encaixa na mitologia e recebe uma homenagem emocionou muitos espectadores, sendo um ponto alto para os fãs de longa data. Equilíbrio entre terror e humor negro. Premonição sempre teve um toque de humor negro, e os fãs notaram que Laços de Sangue consegue manter esse equilíbrio. Há momentos de tensão e sustos, mas também situações que beiram o absurdo, proporcionando uma experiência divertida para quem aprecia esse estilo. Melhora no roteiro e atuações. Alguns fãs e críticos notaram uma melhora no roteiro em comparação com alguns filmes anteriores, que às vezes pecavam nesse aspecto. O elenco também foi elogiado, o que contribuiu para que o filme perdesse um certo ar de produção B que podia ser percebido em outros títulos da série. Desempenho de bilheteria. O sucesso do filme nas bilheterias, inclusive ultrapassando os 200 milhões de dólares globalmente e se tornando a maior bilheteria da franquia em pouco tempo, é um forte indicativo da boa recepção do público. Esse sucesso sugere que os fãs estão ansiosos por mais filmes da saga. Apesar da maioria das críticas dos fãs serem positivas, alguns poucos apontaram que, para eles, o filme, mesmo com a nova premissa, ainda segue a mesma estrutura dos anteriores e não reinventa completamente a roda. No entanto, para a maioria, essa zona de conforto não foi um problema, mas sim uma confirmação de que a essência da franquia foi mantida com sucesso. No geral, Premonição 6, Laços de Sangue, conseguiu reenergizar a franquia e agradar tanto os fãs antigos quanto atrair novos espectadores, consolidando seu lugar como um dos filmes de terror mais comentados e bem-sucedidos de 2025. Você já assistiu a Premonição 6, Laços de Sangue? Qual foi sua impressão? Com o sucesso de Premonição 6, Laços de Sangue, o futuro da franquia Premonição parece promissor. Embora ainda não haja uma confirmação oficial para Premonição 7, com uma data de lançamento definida, o bom desempenho de Laços de Sangue na bilheteria e a recepção positiva dos fãs indicam que uma continuação é bastante provável. Premonição 7 e além. O produtor da franquia, Craig Perry, já demonstrou entusiasmo com a ideia de um possível Premonição 7, inclusive mencionando a possibilidade de a história se passar no Brasil, o que seria uma reviravolta interessante e um novo cenário para as mortes criativas da morte. A nova premissa de Laços de Sangue, com a morte perseguindo uma linhagem familiar, abre muitas portas para futuras histórias, explorando diferentes ramos da árvore genealógica ou as consequências a longo prazo de se enganar à morte. Outros filmes de terror agendados para 2025 e 2026. Além da possibilidade de um novo Premonição, o gênero de terror está bastante aquecido, com muitos lançamentos aguardados para 2025 e 2026. Aqui estão alguns dos filmes de terror mais esperados. Continuações e franquias conhecidas. Invocação do Mal, Os Últimos Rituais, The Conjuring Last Rites, o próximo capítulo da popular franquia de terror sobrenatural, com o retorno de Patrick Wilson e Vera Farmiga como Ed e Lorraine Warren, em 4 de setembro de 2025. Sobrenatural 6, Thread, An Insidious Tale, um spin-off da série Sobrenatural, com lançamento previsto para 25 de setembro de 2025. M3GAN 2.0. A sequência da boneca assassina de inteligência artificial está programada para 26 de junho de 2025. Jogos Mortais 11 Sol 11. Mais um filme da franquia Gore, agendado para 25 de setembro de 2025. Pânico 7, Scream 7. O próximo capítulo da saga Slasher,
com previsão de lançamento para 2025. Extermínio, a evolução. Premonição 6. Laços de Sangue. É o mais recente capítulo da popular franquia de terror, trazendo uma nova intrincada abordagem sobre a inescapável força da morte. Desta vez, a trama se aprofunda nos laços familiares, explorando como a morte pode perseguir a linhagem por gerações. O filme centra-se em Stephanie Hayes, uma jovem universitária brilhante que começa a ser atormentada por pesadelos violentos e recorrentes. Esses sonhos vividos não são apenas frutos da sua imaginação, eles são visões de mortes brutais que parecem prever o destino de sua família. Desesperada para entender o que está acontecendo e evitar o pior, Stephanie decide voltar para casa e procurar a única pessoa que ela acredita que pode ter as respostas, sua avó Iris. A reviravolta central do filme é a conexão entre Stephanie e sua avó. Revela-se que Iris foi uma sobrevivente de um evento trágico no passado, cerca de 60 anos antes. Um acidente em uma torre que remete aos incidentes iniciais da franquia. Iris teve uma premonição similar e, ao conseguir salvar algumas vidas, incluindo a sua própria e a de seu noivo, Paul, ela inevitavelmente alterou o plano da morte. Por anos, Iris se isolou, conseguindo manter a morte afastada de sua descendência. No entanto, a morte, sendo uma força implacável e uma ópera que opera com um plano precioso, está de volta para corrigir o que considera um desequilíbrio. Ela agora persegue a linhagem de sangue de Iris, já que as vidas que não deveriam ter nascido estão em seu plano de acerto de contas. Stephanie descobre que sua família, incluindo seu irmão mais novo Charlie e seu primo Eric, Bob e Julia Campbell, estão na lista da morte. Eric, que inicialmente parece estar de fora da lista, pode ser fruto de um caso extraconjugal e, portanto, não ser biologicamente da linhagem de Iris, e acaba morrendo de forma inesperada, mostrando que a morte encontra seus caminhos mesmo assim. Para tentar salvar sua família, Stephanie precisa desvendar o mistério e encontrar uma forma de quebrar a maldição. Ela recebe de sua avó um livro com anotações e referências a acidentes anteriores da franquia, indicando que a morte segue um conjunto de regras e pode ser prevista. A esperança surge quando é mencionado que Kimberly Corman, de Premonição 2, conseguiu enganar a morte ao morrer e ser ressuscitada medicamente. No clímax, Stephanie e Charlie tentam usar essa tática. Stephanie supostamente morre ao se afogar, mas Charlie, que é a socorrista, consegue ressuscitá-la. Eles acreditam que o ciclo foi quebrado e que a morte foi enganada. O filme sugere que, ao morrer e voltar à vida, uma nova vida é criada, perturbando o plano da morte. Stephanie e Charlie continuam suas vidas, inclusive indo para a formatura, dando a entender que estão seguros. Premonição 6, Laços de Sangue, mantém a fórmula de mortes criativas e brutais, que a franquia é conhecida, com cenas de acidentes em um restaurante, um churrasco de quintal e um estúdio de tatuagem, e até mesmo uma máquina de venda. O filme também conta com a participação de Tony Todd, em uma homenagem póstuma que interpreta um personagem que fornece mais contexto sobre a forma em que a morte opera. Apesar de ser uma continuação que para alguns repete a fórmula, o filme tenta inovar ao aprofundar a mitologia da morte através dos laços de sangue e explorar como as ações de uma geração podem ter consequências mortais para as futuras.
Premonição 6. Laços de sangue. Stephanie Reyes. Stephanie Reyes é a protagonista do filme. Uma estudante universitária inteligente e a principal sofredora das visões da morte. Ela é a primeira a ter as premonições, que se manifestam como pesadelos vívidos e perturbadores. Sua inteligência e determinação a levam a buscar respostas e a tentar proteger sua família da maldição que os persegue. Stephanie é neta de Iris e tem um irmão mais novo, Charlie. Ela se destaca por sua coragem e por ser a força motriz na busca por uma solução para escapar da morte. Iris é a avó de Stephanie e a personagem central que liga a trama atual aos eventos passados da franquia. Ela é uma sobrevivente de um acidente há 60 anos, no qual teve uma premonição e conseguiu salvar algumas vidas, incluindo a sua própria e a de seu noivo, Paul, o avô de Stephanie. Iris vive isolada, carregando o peso de sua experiência e a compreensão de que, ao interferir no plano da morte, ela criou um desequilíbrio que agora afeta sua linhagem. Ela é a guardiã do conhecimento sobre a morte e tenta guiar Stephanie, fornecendo informações cruciais para quebrar a maldição. Charlie é o irmão mais novo de Stephanie e também um dos alvos da morte. Ele é um socorrista, o que se torna crucial no clímax do filme. Charlie representa a nova geração da família Reyes e se mostra um apoio fundamental para Stephanie. Sua participação é vital na tentativa de enganar a morte no final, quando ele ajuda Stephanie a simular sua morte e ressuscitá-la. Eric é um dos primos de Stephanie e um dos primeiros a ser alvo da morte. Inicialmente, há uma especulação de que ele poderia estar fora da lista da morte, por ser fruto de um caso extraconjugal, e não pertencer biologicamente à linhagem de Iris. No entanto, sua morte inesperada prova que a morte encontra seus caminhos, e que ninguém está realmente a salvo de seu plano, mesmo que a conexão sanguínea não seja direta com a linhagem amaldiçoada. Bob e Julia Campbell são outros primos de Stephanie, e também estão na lista da morte. Suas mortes contribuem para a sequência de acidentes e provam a implacabilidade da morte na perseguição à linhagem de Iris. Eles representam mais vítimas da teia de eventos desencadeada pela intervenção de Iris no passado. Tony Todd. O ator Tony Todd faz uma participação especial no filme interpretando um personagem que não é explicitamente nomeado, mas que serve como uma homenagem póstuma à sua icônica participação na franquia. Ele fornece mais informações sobre as regras da morte e como ela opera, aprofundando a mitologia e ajudando Stephanie a entender o que está enfrentando. Sua presença reforça a conexão do filme com os capítulos anteriores da saga. Esses personagens, cada um a seu modo, contribuem para a tensão e o desenrolar da trama, explorando as complexas relações familiares e a inevitável perseguição da morte. Cenário e ambientação de Premonição 6. Laços de sangue. Cenário e ambientação de Premonição 6. Laços de sangue. O filme Premonição 6, Laços de Sangue, se desenrola em uma ambientação predominante urbana e suburbana, com foco na casa da família Reis, o local e nos cotidianos que servem de plano para a morte elaborar seu plano. Embora o filme não especifique uma cidade exata, a atmosfera remete a um típico cenário americano, o que é comum na franquia. O ponto central da narrativa é a residência familiar, que se torna o refúgio e ao mesmo tempo a armadilha para os personagens. É na casa de Iris, a avó de Stephanie busca respostas, onde a grande parte da história de fundo é revelada. O ambiente doméstico, geralmente associado à segurança, é subvertido, tornando-se um lugar crescente de paranoias e medo, à medida que a morte se aproxima dos membros da família. Além do ambiente familiar, o filme utiliza uma variedade de locais comuns para orquestrar as mortes criativas que são a marca registrada de Premonição. Restaurante, que é um cenário público e movimentado, onde as premonições iniciais de Stephanie podem ter ecos de acidentes maiores. Churrasco de quintal, um evento descontraído e familiar que se torna um palco de horror usando objetos e situações do dia a dia para criar acidentes mortais. Estúdio de tatuagem, um local com equipamentos afiados e substâncias perigosas.
ideal para mortes gráficas e cheias de suspense. Máquinas de venda, aparentemente inofensivas, que são transformadas em instrumentos de fatalidade, mostrando como a morte encontra a oportunidade em qualquer lugar. A escolha desses locais cotidianos intensifica a sensação de que a morte pode atacar a qualquer momento e que em qualquer lugar, tornando o cenário não apenas um plano de fundo, mas uma parte intrigante do terror psicológico do filme. A ambientação busca criar uma sensação de vulnerabilidade, onde nem mesmo o conforto do lar ou a segurança dos locais familiares podem proteger os personagens dos destinos que os perseguem. Premonição 6, Laços de Sangue, se insere na longa tradição da franquia Premonição, mas busca inovar em alguns aspectos, mantendo a essência que a tornou popular. Semelhanças com os filmes anteriores, a fórmula implacável da morte, o cerne da franquia permanece intacto. Um grupo de pessoas escapa de um desastre iminente devido a uma premonição de um dos protagonistas. No entanto, a morte personificada como uma força implacável e invisível, retorna para recolher as vidas que foram poupadas, seguindo uma ordem sinistra. Mortes criativas e gráficas, Laços de Sangue, continua a entregar as mortes elaboradas e muitas vezes brutais que são a marca registrada da série. Acidentes cotidianos são transformados em armadilhas mortais, utilizando o ambiente de forma engenhosa para criar suspense e choque. O elemento do padrão. Os personagens ainda precisam decifrar o plano da morte e a ordem em que ela virá buscar suas vítimas para tentar uma última, e geralmente fútil, tentativa de escapar. Participação de Tony Todd. A presença do ator Tony Todd em um papel que remete ao icônico William Bloodworth, o agente funerário que explica as regras da morte, é uma homenagem e um elo direto com os filmes anteriores, oferecendo contexto e aprofundando a mitologia. Diferenças e inovações. Foco nos laços de sangue e legado familiar. Esta é a maior inovação de Premonição 6. Ao invés de um grupo aleatório de estranhos unidos por um evento isolado, a morte persegue uma linhagem familiar. Isso adiciona uma camada emocional e dramática, explorando como as ações de uma geração podem ter consequências mortais para as próximas. A personagem de Iris, a avó, é fundamental para essa nova abordagem, pois a sua sobrevivência no passado é o gatilho para a maldição atual. Protagonista não envolvida no acidente inicial. Pela primeira vez na franquia, a protagonista, Stephanie, não está diretamente envolvida no evento mortal inicial que ativa a morte. Suas premonições são um resultado do legado de sua avó, o que muda a dinâmica e a motivação da perseguição da morte. Exploração da origem das premonições. O filme tenta abordar um dos maiores mistérios da franquia. Quando e como as premonições começaram? Ao conectar a situação atual com um evento de 60 anos atrás, o filme aprofunda a mitologia e oferece um vislumbre sobre a extensão do plano da morte. Tom mais maduro e foco na emoção. Embora ainda haja o humor negro e as mortes exageradas, Laços de Sangue busca um tom mais dramático, com um foco maior na tentativa coletiva dos personagens de proteger uns aos outros, e não apenas na luta individual pela sobrevivência. Isso pode levar a uma maior conexão com os personagens para alguns espectadores. Duração do filme. Premonição 6 se tornou o filme mais longo da franquia, com mais de 109 minutos, superando o filme original que tinha 98 minutos. Recepção e comparação geral. A recepção à Premonição 6, Laços de Sangue, tem sido majoritariamente positiva, com muitos críticos e fãs elogiando as mortes criativas e a tentativa de inovar na mitologia. Alguns o consideram uma atualização divertida e até mesmo a produção mais bem avaliada de toda a franquia no Rotten Tomatoes, até o momento de seu lançamento. No entanto, alguns críticos apontam que, apesar das inovações na premissa, a estrutura básica ainda se mantém, e o filme pode pecar ao ficar na zona de conforto em certos aspectos, sem reinventar completamente a roda. Mesmo assim, para os fãs da série, ele oferece o que se espera: um terror tenso, mortes chocantes e a inevitabilidade da morte. Em resumo, Premonição 6, Laços de Sangue, tenta revitalizar a franquia ao adicionar uma nova camada narrativa centrada nos laços familiares e na origem das premonições, enquanto mantém os elementos clássicos que fizeram os filmes anteriores um sucesso. Você tem um Premonição 6, Laços de Sangue, em comparação com outros filmes de terror. Premonição 6, Laços de Sangue, se enquadra no subgênero de terror sobrenatural.
embora com uma particularidade que distingue de muitos de seus pares. Para entender suas semelhanças e diferenças, vamos compará-los com alguns arquetipos e exemplos do gênero. Com filmes tradicionais, Sexta-feira 13 e Halloween, similares, assim como Premonição 6 apresenta uma série de mortes brutais e criativas com um vilão implacável que persegue um grupo de vítimas. A tensão deriva da espera pela próxima morte e de como ela acontecerá. Há um senso de inevitabilidade e uma corrida contra o tempo para tentar escapar do destino. Diferenças: as principais distinções é a ausência de um assassino físico em Premonição. O vilão é a própria morte, uma força abstrata e onipresente. Isso elimina a necessidade de um personagem mascarado com uma arma específica e que permite que as mortes ocorram de maneiras muito mais variadas e imprevisíveis, utilizando o ambiente da forma engenhosa. Filme como Sexta-feira 13 foca em um assassino motivado ou não, quando Premonição lida com a entidade cósmica. Comparando com Invocação do Mal, a entidade. Similaridades. Premonição 6 compartilha com o terror sobrenatural a ideia de uma forma invisível e malevolente agindo contra os protagonistas. O medo não vem de um agressor humano, mas de algo além da compreensão normal. Há um elemento de mistério enquanto os personagens tentam entender as regras desta força. Diferenças: enquanto muitos filmes de terror sobrenatural se concentram em possessão demoníaca, maldições ou fantasmas que interagem diretamente com o ambiente de forma óbvia, telecine, sons, aparições, a morte em Premonição opera de forma mais sutil, inicialmente através de acidentes. Ela não está ligada com o local específico ou a um objeto amaldiçoado, mas com um plano universal de destino. O terror não é tanto sobre sustos repentinos, embora os tenha, mas sobre a antecipação da morte inevitável e a forma elaborada como ela se manifesta. Comparando com filmes de suspense psicológicos, como O Silêncio dos Inocentes ou Corra. Similaridades: Premonição possui um elemento de suspense psicológico, especialmente da forma como a protagonista Stephanie lida com as suas premonições e paranoias. Crescente: a luta não é apenas física, mas também mental, tentando decifrar padrões e entender como enganar uma força que parece invencível. Diferenças: os filmes de suspense psicológico geralmente se aprofundam mais na psique dos personagens e depende menos dos elementos sobrenaturais ou mortes gráficas. O foco está na mente humana e nas ameaças reais ou perceptivas que sugerem dela premonição, usando a psicologia para aumentar a tensão, mas a cerne ainda são mortes sobrenaturais, os acidentes. Comparando com outros filmes da própria franquia. Similaridades: como discutido anteriormente, Laços de Sangue mantém a fórmula de premonição e morte, usando Tony Todd e as mortes inventivas. Diferença: sua principal inovação é o foco na linhagem sanguínea e o legado familiar, que dá um novo fôlego à premissa, ao invés de apenas repetir o conceito de um novo grupo de estranhos fugindo de um desastre. E uma exploração mais profunda da mitologia da morte diferencia-o um pouco dos capítulos anteriores, que eram mais focados em grupos aleatórios de sobreviventes. Em suma, Premonição Laços de Sangue se destaca do gênero de terror por sua abordagem única da morte como antagonista, a criatividade das cenas de morte e forma como explora a inevitabilidade do destino. Ele pega elementos de diferentes subgêneros, carnificina e forma invisível do sobrenatural e tensão psicológica, e os combina em sua própria fórmula de sucesso. A
recepção dos fãs à Premonição 6, Laços de Sangue, tem sido predominantemente positiva, o com muitos considerando o filme um retorno bem-vindo e até mesmo um dos melhores da franquia. Aqui estão os principais pontos da recepção dos fãs. Mortes criativas e visuais impactantes. Um dos aspectos mais elogiados pelos fãs são as mortes elaboradas e gráficas. A franquia é conhecida por sua criatividade em transformar objetos e situações cotidianas em armadilhas mortais. E Laços de Sangue não decepcionou nesse quesito. As cenas de morte são vistas como brutais, inventivas e, para muitos, entregaram o que se espera de um filme Premonição. A nova abordagem com a linhagem familiar. A inovação de focar nos laços de sangue e em como a morte persegue uma linhagem familiar por gerações foi um grande acerto para muitos fãs. Essa nova premissa adicionou uma camada emocional e uma profundidade à mitologia da morte que foi bem recebida, renovando o interesse pela franquia. Conexão com os filmes anteriores e homenagens. Os fãs apreciaram as conexões e referências aos filmes anteriores, que aprofundam a lore da franquia. A participação do falecido Tony Todd e a forma como seu personagem se encaixa na mitologia e recebe uma homenagem emocionou muitos espectadores, sendo um ponto alto para os fãs de longa data. Equilíbrio entre terror e humor negro. Premonição sempre teve um toque de humor negro, e os fãs notaram que Laços de Sangue consegue manter esse equilíbrio. Há momentos de tensão e sustos, mas também situações que beiram o absurdo, proporcionando uma experiência divertida para quem aprecia esse estilo. Melhora no roteiro e atuações. Alguns fãs e críticos notaram uma melhora no roteiro em comparação com alguns filmes anteriores, que às vezes pecavam nesse aspecto. O elenco também foi elogiado, o que contribuiu para que o filme perdesse um certo ar de produção B que podia ser percebido em outros títulos da série. Desempenho de bilheteria. O sucesso do filme nas bilheterias, inclusive ultrapassando os 200 milhões de dólares globalmente e se tornando a maior bilheteria da franquia em pouco tempo, é um forte indicativo da boa recepção do público. Esse sucesso sugere que os fãs estão ansiosos por mais filmes da saga. Apesar da maioria das críticas dos fãs serem positivas, alguns poucos apontaram que, para eles, o filme, mesmo com a nova premissa, ainda segue a mesma estrutura dos anteriores e não reinventa completamente a roda. No entanto, para a maioria, essa zona de conforto não foi um problema, mas sim uma confirmação de que a essência da franquia foi mantida com sucesso. No geral, Premonição 6, Laços de Sangue, conseguiu reenergizar a franquia e agradar tanto os fãs antigos quanto atrair novos espectadores, consolidando seu lugar como um dos filmes de terror mais comentados e bem-sucedidos de 2025. Você já assistiu a Premonição 6, Laços de Sangue? Qual foi sua impressão? Com o sucesso de Premonição 6, Laços de Sangue, o futuro da franquia Premonição parece promissor. Embora ainda não haja uma confirmação oficial para Premonição 7, com uma data de lançamento definida, o bom desempenho de Laços de Sangue na bilheteria e a recepção positiva dos fãs indicam que uma continuação é bastante provável. Premonição 7 e além, o produtor da franquia, Craig Perry, já demonstrou entusiasmo com a ideia de um possível Premonição 7, inclusive mencionando a possibilidade de a história se passar no Brasil, o que seria uma reviravolta interessante e um novo cenário para as mortes criativas da morte. A nova premissa de Laços de Sangue, com a morte perseguindo uma linhagem familiar, abre muitas portas para futuras histórias, explorando diferentes ramos da árvore genealógica ou as consequências a longo prazo de se enganar à morte. Outros filmes de terror agendados para 2025 e 2026. Além da possibilidade de um novo Premonição, o gênero de terror está bastante aquecido, com muitos lançamentos aguardados para 2025 e 2026. Aqui estão alguns dos filmes de terror mais esperados. Continuações e franquias conhecidas. Invocação do Mal, Os Últimos Rituais, The Conjuring Last Rites, o próximo capítulo da popular franquia de terror sobrenatural, com o retorno de Patrick Wilson e Vera Farmiga como Ed e Lorraine Warren, em 4 de setembro de 2025. Sobrenatural 6, Thread, An Insidious Tale, um spin-off da série Sobrenatural, com lançamento previsto para 25 de setembro de 2025. M3GAN 2.0, a sequência da boneca assassina de inteligência artificial está programada para 26 de junho de 2025. Jogos Mortais 11 Sol 11, mais um filme da franquia Gore, agendado para 25 de setembro de 2025. Pânico 7, Scream 7, o próximo capítulo da saga Slasher, com
com previsão de lançamento para 2025. Extermínio, a evolução. Premonição 6 Laços de Sangue é o mais recente capítulo da popular franquia de terror, trazendo uma nova intrincada abordagem sobre a inescapável força da morte. Desta vez, a trama se aprofunda nos laços familiares, explorando como a morte pode perseguir a linhagem por gerações. O filme centra-se em Stephanie Hayes, uma jovem universitária brilhante que começa a ser atormentada por pesadelos violentos e recorrentes. Esses sonhos vividos não são apenas frutos da sua imaginação. Eles são visões de mortes brutais que parecem prever o destino de sua família. Desesperada para entender o que está acontecendo e evitar o pior, Stephanie decide voltar para casa e procurar a única pessoa que ela acredita que pode ter as respostas, sua avó Iris. A reviravolta central do filme é a conexão entre Stephanie e sua avó. Revela-se que Iris foi uma sobrevivente de um evento trágico no passado, cerca de 60 anos antes. Um acidente em uma torre que remete aos incidentes iniciais da franquia. Iris teve uma premonição similar e, ao conseguir salvar algumas vidas, incluindo a sua própria e a de seu noivo, Paul, ela inevitavelmente alterou o plano da morte. Por anos, Iris se isolou, conseguindo manter a morte afastada de sua descendência. No entanto, a morte, sendo uma força implacável e uma ópera que opera com um plano precioso, está de volta para corrigir o que considera um desequilíbrio. Ela agora persegue a linhagem de sangue de Iris, já que as vidas que não deveriam ter nascido estão em seu plano de acerto de contas. Stephanie descobre que sua família, incluindo seu irmão mais novo Charlie e seu primo Eric, Bob e Julia Campbell, estão na lista da morte. Eric, que inicialmente parece estar de fora da lista, pode ser fruto de um caso extraconjugal e, portanto, não ser biologicamente da linhagem de Iris, e acaba morrendo de forma inesperada, mostrando que a morte encontra seus caminhos mesmo assim. Para tentar salvar sua família, Stephanie precisa desvendar o mistério e encontrar uma forma de quebrar a maldição. Ela recebe de sua avó um livro com anotações e referências a acidentes anteriores da franquia, indicando que a morte segue um conjunto de regras e pode ser prevista. A esperança surge quando é mencionado que Kimberly Corman, de Premonição 2, conseguiu enganar a morte ao morrer e ser ressuscitada medicamente. No clímax, Stephanie e Charlie tentam usar essa tática. Stephanie supostamente morre ao se afogar, mas Charlie, que é a socorrista, consegue ressuscitá-la. Eles acreditam que o ciclo foi quebrado e que a morte foi enganada. O filme sugere que, ao morrer e voltar à vida, uma nova vida é criada, perturbando o plano da morte. Stephanie e Charlie continuam suas vidas, inclusive indo para a formatura, dando a entender que estão seguros. Premonição 6, Laços de Sangue, mantém a fórmula de mortes criativas e brutais, que a franquia é conhecida, com cenas de acidentes em um restaurante, um churrasco de quintal e um estúdio de tatuagem, e até mesmo uma máquina de venda. O filme também conta com a participação de Tony Todd, em uma homenagem póstuma que interpreta um personagem que fornece mais contexto sobre a forma em que a morte opera. Apesar de ser uma continuação que para alguns repete a fórmula, o filme tenta inovar ao aprofundar a mitologia da morte através dos laços de sangue e explorar como as ações de uma geração podem ter consequências mortais para as futuras.
Premonição 6. Laços de sangue. Stephanie Reyes. Stephanie Reyes é a protagonista do filme. Uma estudante universitária inteligente e a principal sofredora das visões da morte. Ela é a primeira a ter as premonições, que se manifestam como pesadelos vívidos e perturbadores. Sua inteligência e determinação a levam a buscar respostas e a tentar proteger sua família da maldição que os persegue. Stephanie é neta de Iris e tem um irmão mais novo, Charlie. Ela se destaca por sua coragem e por ser a força motriz na busca por uma solução para escapar da morte. Iris é a avó de Stephanie e a personagem central que liga a trama atual aos eventos passados da franquia. Ela é uma sobrevivente de um acidente há 60 anos, no qual teve uma premonição e conseguiu salvar algumas vidas, incluindo a sua própria e a de seu noivo, Paul, o avô de Stephanie. Iris vive isolada, carregando o peso de sua experiência e a compreensão de que, ao interferir no plano da morte, ela criou um desequilíbrio que agora afeta sua linhagem. Ela é a guardiã do conhecimento sobre a morte e tenta guiar Stephanie, fornecendo informações cruciais para quebrar a maldição. Charlie é o irmão mais novo de Stephanie e também um dos alvos da morte. Ele é um socorrista, o que se torna crucial no clímax do filme. Charlie representa a nova geração da família Reyes e se mostra um apoio fundamental para Stephanie. Sua participação é vital na tentativa de enganar a morte no final, quando ele ajuda Stephanie a simular sua morte e ressuscitá-la. Eric é um dos primos de Stephanie e um dos primeiros a ser alvo da morte. Inicialmente, há uma especulação de que ele poderia estar fora da lista da morte, por ser fruto de um caso extraconjugal, e não pertencer biologicamente à linhagem de Iris. No entanto, sua morte inesperada prova que a morte encontra seus caminhos, e que ninguém está realmente a salvo de seu plano, mesmo que a conexão sanguínea não seja direta com a linhagem amaldiçoada. Bob e Julia Campbell são outros primos de Stephanie, e também estão na lista da morte. Suas mortes contribuem para a sequência de acidentes, e provam a implacabilidade da morte na perseguição à linhagem de Iris. Eles representam mais vítimas da teia de eventos desencadeada pela intervenção de Iris no passado. Tony Todd. O ator Tony Todd faz uma participação especial no filme interpretando um personagem que não é explicitamente nomeado, mas que serve como uma homenagem póstuma à sua icônica participação na franquia. Ele fornece mais informações sobre as regras da morte e como ela opera, aprofundando a mitologia e ajudando Stephanie a entender o que está enfrentando. Sua presença reforça a conexão do filme com os capítulos anteriores da saga. Esses personagens, cada um a seu modo, contribuem para a tensão e o desenrolar da trama, explorando as complexas relações familiares e a inevitável perseguição da morte. Cenário e ambientação de Premonição 6. Laços de sangue. Cenário e ambientação de Premonição 6. Laços de sangue. O filme Premonição 6, Laços de Sangue, se desenrola em uma ambientação predominante urbana e suburbana, com foco na casa da família Reis, o local e nos cotidianos que servem de plano para a morte elaborar seu plano. Embora o filme não especifique uma cidade exata, a atmosfera remete a um típico cenário americano, o que é comum na franquia. O ponto central da narrativa é a residência familiar, que se torna o refúgio e ao mesmo tempo a armadilha para os personagens. É na casa de Iris, a avó de Stephanie busca respostas, onde a grande parte da história de fundo é revelada. O ambiente doméstico, geralmente associado à segurança, é subvertido, tornando-se um lugar crescente de paranoias e medo, à medida que a morte se aproxima dos membros da família. Além do ambiente familiar, o filme utiliza uma variedade de locais comuns para orquestrar as mortes criativas que são a marca registrada de Premonição. Restaurante, que é um cenário público e movimentado, onde as premonições iniciais de Stephanie podem ter ecos de acidentes maiores. Churrasco de quintal, um evento descontraído e familiar que se torna um palco de horror usando objetos e situações do dia a dia para criar acidentes mortais. Estúdio de tatuagem, um local com equipamentos afiados e substâncias perigosas.
ideal para mortes gráficas e cheias de suspense. Máquinas de venda, aparentemente inofensivas, que são transformados em instrumentos de fatalidade, mostrando como a morte encontra a oportunidade em qualquer lugar. A escolha desses locais cotidianos intensifica a sensação de que a morte pode atacar a qualquer momento e que em qualquer lugar, tornando o cenário não apenas um plano de fundo, mas uma parte intrigante do terror psicológico do filme. A ambientação busca criar uma sensação de vulnerabilidade, onde nem mesmo o conforto do lar ou a segurança dos locais familiares podem proteger os personagens dos destinos que os perseguem. Premonição 6. Laços de Sangue se insere na longa tradição da franquia Premonição, mas busca inovar em alguns aspectos, mantendo a essência que a tornou popular. Semelhanças com os filmes anteriores, a fórmula implacável da morte, o cerne da franquia permanece intacto. Um grupo de pessoas escapa de um desastre iminente devido a uma premonição de um dos protagonistas. No entanto, a morte personificada como uma força implacável e invisível, retorna para recolher as vidas que foram poupadas, seguindo uma ordem sinistra. Mortes criativas e gráficas, Laços de Sangue, continua a entregar as mortes elaboradas e muitas vezes brutais que são a marca registrada da série. Acidentes cotidianos são transformados em armadilhas mortais, utilizando o ambiente de forma engenhosa para criar suspense e choque. O elemento do padrão. Os personagens ainda precisam decifrar o plano da morte e a ordem em que ela virá buscar suas vítimas para tentar uma última, e geralmente fútil, tentativa de escapar. Participação de Tony Todd. A presença do ator Tony Todd em um papel que remete ao icônico William Bloodworth, o agente funerário que explica as regras da morte, é uma homenagem e um elo direto com os filmes anteriores, oferecendo contexto e aprofundando a mitologia. Diferenças e inovações. Foco nos laços de sangue e legado familiar. Esta é a maior inovação de Premonição 6. Ao invés de um grupo aleatório de estranhos unidos por um evento isolado, a morte persegue uma linhagem familiar. Isso adiciona uma camada emocional e dramática, explorando como as ações de uma geração podem ter consequências mortais para as próximas. A personagem de Iris, a avó, é fundamental para essa nova abordagem, pois a sua sobrevivência no passado é o gatilho para a maldição atual. Protagonista não envolvida no acidente inicial. Pela primeira vez na franquia, a protagonista, Stephanie, não está diretamente envolvida no evento mortal inicial que ativa a morte. Suas premonições são um resultado do legado de sua avó, o que muda a dinâmica e a motivação da perseguição da morte. Exploração da origem das premonições. O filme tenta abordar um dos maiores mistérios da franquia. Quando e como as premonições começaram? Ao conectar a situação atual com um evento de 60 anos atrás, o filme aprofunda a mitologia e oferece um vislumbre sobre a extensão do plano da morte. Tom mais maduro e foco na emoção. Embora ainda haja o humor negro e as mortes exageradas, Laços de Sangue busca um tom mais dramático, com um foco maior na tentativa coletiva dos personagens de proteger uns aos outros, e não apenas na luta individual pela sobrevivência. Isso pode levar a uma maior conexão com os personagens para alguns espectadores. Duração do filme. Premonição 6 se tornou o filme mais longo da franquia, com mais de 109 minutos, superando o filme original que tinha 98 minutos. Recepção e comparação geral. A recepção à Premonição 6, Laços de Sangue, tem sido majoritariamente positiva, com muitos críticos e fãs elogiando as mortes criativas e a tentativa de inovar na mitologia. Alguns o consideram uma atualização divertida e até mesmo a produção mais bem avaliada de toda a franquia no Rotten Tomatoes, até o momento de seu lançamento. No entanto, alguns críticos apontam que, apesar das inovações na premissa, a estrutura básica ainda se mantém, e o filme pode pecar ao ficar na zona de conforto em certos aspectos, sem reinventar completamente a roda. Mesmo assim, para os fãs da série, ele oferece o que se espera: um terror tenso, mortes chocantes e a inevitabilidade da morte. Em resumo, Premonição 6, Laços de Sangue, tenta revitalizar a franquia ao adicionar uma nova camada narrativa centrada nos laços familiares e na origem das premonições, enquanto mantém os elementos clássicos que fizeram os filmes anteriores um sucesso. Você tem um Premonição 6 Laços de Sangue, em comparação com outros filmes de terror. Premonição 6 Laços de Sangue se enquadra no subgênero de terror sobrenatural.
embora com uma particularidade que distingue de muitos de seus pares. Para entender suas semelhanças e diferenças, vamos compará-los com alguns arquetipos e exemplos do gênero. Com filmes tradicionais, Sexta-feira 13 e Halloween, similares, assim como Premonição 6 apresenta uma série de mortes brutais e criativas com um vilão implacável que persegue um grupo de vítimas. A tensão deriva da espera pela próxima morte e de como ela acontecerá. Há um senso de inevitabilidade e uma corrida contra o tempo para tentar escapar do destino. Diferenças: as principais distinções é a ausência de um assassino físico em Premonição. O vilão é a própria morte, uma força abstrata e onipresente. Isso elimina a necessidade de um personagem mascarado com uma arma específica e que permite que as mortes ocorram de maneiras muito mais variadas e imprevisíveis, utilizando o ambiente da forma engenhosa. Filme como Sexta-feira 13 foca em um assassino motivado ou não, quando Premonição lida com a entidade cósmica. Comparando com Invocação do Mal, a entidade. Similaridades: Premonição 6 compartilha com o terror sobrenatural a ideia de uma forma invisível e malevolente agindo contra os protagonistas. O medo não vem de um agressor humano, mas de algo além da compreensão normal. Há um elemento de mistério enquanto os personagens tentam entender as regras desta força. Diferenças: enquanto muitos filmes de terror sobrenatural se concentram em possessão demoníaca, maldições ou fantasmas que interagem diretamente com o ambiente de forma óbvia, telecine, sons, aparições, a morte em Premonição opera de forma mais sutil, inicialmente através de acidentes. Ela não está ligada com o local específico ou a um objeto amaldiçoado, mas com um plano universal de destino. O terror não é tanto sobre sustos repentinos, embora os tenha, mas sobre a antecipação da morte inevitável e a forma elaborada como ela se manifesta. Comparando com filmes de suspense psicológicos, como Silêncio dos Inocentes ou Corra. Similaridades: Premonição possui um elemento de suspense psicológico, especialmente da forma como a protagonista Stephanie lida com as suas premonições e paranoias. Crescente: a luta não é apenas física, mas também mental, tentando decifrar padrões e entender como enganar uma força que parece invencível. Diferenças: os filmes de suspense psicológico geralmente se aprofundam mais na psique dos personagens e depende menos dos elementos sobrenaturais ou mortes gráficas. O foco está na mente humana e nas ameaças reais ou perceptivas que sugerem dela premonição, usando a psicologia para aumentar a tensão, mas a cerne ainda são mortes sobrenaturais, os acidentes. Comparando com outros filmes da própria franquia. Similaridades: como discutido anteriormente, Laços de Sangue mantém a fórmula de premonição e morte, usando Tony Todd e as mortes inventivas. Diferença: sua principal inovação é o foco na linhagem sanguínea e o legado familiar, que dá um novo fôlego à premissa, ao invés de apenas repetir o conceito de um novo grupo de estranhos fugindo de um desastre. E uma exploração mais profunda da mitologia da morte diferencia-o um pouco dos capítulos anteriores, que eram mais focados em grupos aleatórios de sobreviventes. Em suma, Premonição Laços de Sangue se destaca do gênero de terror por sua abordagem única da morte como antagonista, a criatividade das cenas de morte e forma como explora a inevitabilidade do destino. Ele pega elementos de diferentes subgêneros, carnificina e forma invisível do sobrenatural e tensão psicológica, e os combina em sua própria fórmula de sucesso.
A recepção dos fãs à Premonição 6, Laços de Sangue, tem sido predominantemente positiva, o com muitos considerando o filme um retorno bem-vindo e até mesmo um dos melhores da franquia. Aqui estão os principais pontos da recepção dos fãs. Mortes criativas e visuais impactantes. Um dos aspectos mais elogiados pelos fãs são as mortes elaboradas e gráficas. A franquia é conhecida por sua criatividade em transformar objetos e situações cotidianas em armadilhas mortais. E Laços de Sangue não decepcionou nesse quesito. As cenas de morte são vistas como brutais, inventivas e para muitos, entregaram o que se espera de um filme Premonição. A nova abordagem com a linhagem familiar. A inovação de focar nos laços de sangue e em como a morte persegue uma linhagem familiar por gerações foi um grande acerto para muitos fãs. Essa nova premissa adicionou uma camada emocional e uma profundidade à mitologia da morte que foi bem recebida, renovando o interesse pela franquia. Conexão com os filmes anteriores e homenagens. Os fãs apreciaram as conexões e referências aos filmes anteriores, que aprofundam a lore da franquia. A participação do falecido Tony Todd e a forma como seu personagem se encaixa na mitologia e recebe uma homenagem emocionou muitos espectadores, sendo um ponto alto para os fãs de longa data. Equilíbrio entre terror e humor negro. Premonição sempre teve um toque de humor negro, e os fãs notaram que Laços de Sangue consegue manter esse equilíbrio. Há momentos de tensão e sustos, mas também situações que beiram o absurdo, proporcionando uma experiência divertida para quem aprecia esse estilo. Melhora no roteiro e atuações. Alguns fãs e críticos notaram uma melhora no roteiro em comparação com alguns filmes anteriores, que às vezes pecavam nesse aspecto. O elenco também foi elogiado, o que contribuiu para que o filme perdesse um certo ar de produção B que podia ser percebido em outros títulos da série. Desempenho de bilheteria. O sucesso do filme nas bilheterias, inclusive ultrapassando os 200 milhões de dólares globalmente e se tornando a maior bilheteria da franquia em pouco tempo, é um forte indicativo da boa recepção do público. Esse sucesso sugere que os fãs estão ansiosos por mais filmes da saga. Apesar da maioria das críticas dos fãs serem positivas, alguns poucos apontaram que, para eles, o filme, mesmo com a nova premissa, ainda segue a mesma estrutura dos anteriores e não reinventa completamente a roda. No entanto, para a maioria, essa zona de conforto não foi um problema, mas sim uma confirmação de que a essência da franquia foi mantida com sucesso. No geral, Premonição 6, Laços de Sangue, conseguiu reenergizar a franquia e agradar tanto os fãs antigos quanto atrair novos espectadores, consolidando seu lugar como um dos filmes de terror mais comentados e bem-sucedidos de 2025. Você já assistiu a Premonição 6, Laços de Sangue? Qual foi sua impressão? Com o sucesso de Premonição 6, Laços de Sangue, o futuro da franquia Premonição parece promissor. Embora ainda não haja uma confirmação oficial para Premonição 7, com uma data de lançamento definida, o bom desempenho de Laços de Sangue na bilheteria e a recepção positiva dos fãs indicam que uma continuação é bastante provável. Premonição 7 e além, o produtor da franquia, Craig Perry, já demonstrou entusiasmo com a ideia de um possível Premonição 7, inclusive mencionando a possibilidade de a história se passar no Brasil, o que seria uma reviravolta interessante e um novo cenário para as mortes criativas da morte. A nova premissa de Laços de Sangue, com a morte perseguindo uma linhagem familiar, abre muitas portas para futuras histórias, explorando diferentes ramos da árvore genealógica ou as consequências a longo prazo de se enganar à morte. Outros filmes de terror agendados para 2025 e 2026. Além da possibilidade de um novo Premonição, o gênero de terror está bastante aquecido, com muitos lançamentos aguardados para 2025 e 2026. Aqui estão alguns dos filmes de terror mais esperados. Continuações e franquias conhecidas. Invocação do Mal, Os Últimos Rituais, The Conjuring Last Rites, o próximo capítulo da popular franquia de terror sobrenatural, com o retorno de Patrick Wilson e Vera Farmiga como Ed e Lorraine Warren, em 4 de setembro de 2025. Sobrenatural 6, Thread, An Insidious Tale, um spin-off da série Sobrenatural, com lançamento previsto para 25 de setembro de 2025. M3GAN 2,0. A sequência da boneca assassina de inteligência artificial está programada para 26 de junho de 2025. Jogos Mortais 11 Sol 11. Mais um filme da franquia Gore, agendado para 25 de setembro de 2025. Pânico 7, Scream 7. O próximo capítulo da saga Slasher,
com previsão de lançamento para 2025. Extermínio, a evolução. Premonição 6. Laços de Sangue. É o mais recente capítulo da popular franquia de terror, trazendo uma nova intrincada abordagem sobre a inescapável força da morte. Desta vez, a trama se aprofunda nos laços familiares, explorando como a morte pode perseguir a linhagem por gerações. O filme centra-se em Stephanie Hayes, uma jovem universitária brilhante que começa a ser atormentada por pesadelos violentos e recorrentes. Esses sonhos vividos não são apenas frutos da sua imaginação, eles são visões de mortes brutais que parecem prever o destino de sua família. Desesperada para entender o que está acontecendo e evitar o pior, Stephanie decide voltar para casa e procurar a única pessoa que ela acredita que pode ter as respostas, sua avó Iris. A reviravolta central do filme é a conexão entre Stephanie e sua avó. Revela-se que Iris foi uma sobrevivente de um evento trágico no passado, cerca de 60 anos antes. Um acidente em uma torre que remete aos incidentes iniciais da franquia. Iris teve uma premonição similar e, ao conseguir salvar algumas vidas, incluindo a sua própria e a de seu noivo, Paul, ela inevitavelmente alterou o plano da morte. Por anos, Iris se isolou, conseguindo manter a morte afastada de sua descendência. No entanto, a morte, sendo uma força implacável e uma ópera que opera com um plano precioso, está de volta para corrigir o que considera um desequilíbrio. Ela agora persegue a linhagem de sangue de Iris, já que as vidas que não deveriam ter nascido estão em seu plano de acerto de contas. Stephanie descobre que sua família, incluindo seu irmão mais novo Charlie e seu primo Eric, Bob e Julia Campbell, estão na lista da morte. Eric, que inicialmente parece estar de fora da lista, pode ser fruto de um caso extraconjugal e, portanto, não ser biologicamente da linhagem de Iris, e acaba morrendo de forma inesperada, mostrando que a morte encontra seus caminhos mesmo assim. Para tentar salvar sua família, Stephanie precisa desvendar o mistério e encontrar uma forma de quebrar a maldição. Ela recebe de sua avó um livro com anotações e referências a acidentes anteriores da franquia, indicando que a morte segue um conjunto de regras e pode ser prevista. A esperança surge quando é mencionado que Kimberly Corman, de Premonição 2, conseguiu enganar a morte ao morrer e ser ressuscitada medicamente. No clímax, Stephanie e Charlie tentam usar essa tática. Stephanie supostamente morre ao se afogar, mas Charlie, que é a socorrista, consegue ressuscitá-la. Eles acreditam que o ciclo foi quebrado e que a morte foi enganada. O filme sugere que, ao morrer e voltar à vida, uma nova vida é criada, perturbando o plano da morte. Stephanie e Charlie continuam suas vidas, inclusive indo para a formatura, dando a entender que estão seguros. Premonição 6, Laços de Sangue, mantém a fórmula de mortes criativas e brutais, que a franquia é conhecida, com cenas de acidentes em um restaurante, um churrasco de quintal e um estúdio de tatuagem, e até mesmo uma máquina de venda. O filme também conta com a participação de Tony Todd, em uma homenagem póstuma que interpreta um personagem que fornece mais contexto sobre a forma em que a morte opera. Apesar de ser uma continuação que para alguns repete a fórmula, o filme tenta inovar ao aprofundar a mitologia da morte através dos laços de sangue e explorar como as ações de uma geração podem ter consequências mortais para as futuras.
Premonição 6. Laços de Sangue. Stephanie Reyes. Stephanie Reyes é a protagonista do filme. Uma estudante universitária inteligente e a principal sofredora das visões da morte. Ela é a primeira a ter as premonições, que se manifestam como pesadelos vívidos e perturbadores. Sua inteligência e determinação a levam a buscar respostas e a tentar proteger sua família da maldição que os persegue. Stephanie é neta de Iris e tem um irmão mais novo, Charlie. Ela se destaca por sua coragem e por ser a força motriz na busca por uma solução para escapar da morte. Iris é a avó de Stephanie e a personagem central que liga a trama atual aos eventos passados da franquia. Ela é uma sobrevivente de um acidente há 60 anos, no qual teve uma premonição e conseguiu salvar algumas vidas, incluindo a sua própria e a de seu noivo, Paul, o avô de Stephanie. Iris vive isolada, carregando o peso de sua experiência e a compreensão de que, ao interferir no plano da morte, ela criou um desequilíbrio que agora afeta sua linhagem. Ela é a guardiã do conhecimento sobre a morte e tenta guiar Stephanie, fornecendo informações cruciais para quebrar a maldição. Charlie é o irmão mais novo de Stephanie e também um dos alvos da morte. Ele é um socorrista, o que se torna crucial no clímax do filme. Charlie representa a nova geração da família Reyes e se mostra um apoio fundamental para Stephanie. Sua participação é vital na tentativa de enganar a morte no final, quando ele ajuda Stephanie a simular sua morte e ressuscitá-la. Eric é um dos primos de Stephanie e um dos primeiros a ser alvo da morte. Inicialmente, há uma especulação de que ele poderia estar fora da lista da morte, por ser fruto de um caso extraconjugal, e não pertencer biologicamente à linhagem de Iris. No entanto, sua morte inesperada prova que a morte encontra seus caminhos, e que ninguém está realmente a salvo de seu plano, mesmo que a conexão sanguínea não seja direta com a linhagem amaldiçoada. Bob e Julia Campbell são outros primos de Stephanie, e também estão na lista da morte. Suas mortes contribuem para a sequência de acidentes e provam a implacabilidade da morte na perseguição à linhagem de Iris. Eles representam mais vítimas da teia de eventos desencadeada pela intervenção de Iris no passado. Tony Todd. O ator Tony Todd faz uma participação especial no filme interpretando um personagem que não é explicitamente nomeado, mas que serve como uma homenagem póstuma à sua icônica participação na franquia. Ele fornece mais informações sobre as regras da morte e como ela opera, aprofundando a mitologia e ajudando Stephanie a entender o que está enfrentando. Sua presença reforça a conexão do filme com os capítulos anteriores da saga. Esses personagens, cada um a seu modo, contribuem para a tensão e o desenrolar da trama, explorando as complexas relações familiares e a inevitável perseguição da morte. Cenário e ambientação de Premonição 6. Laços de Sangue. Cenário e ambientação de Premonição 6. Laços de Sangue. O filme Premonição 6, Laços de Sangue, se desenrola em uma ambientação predominante urbana e suburbana, com foco na casa da família Reis, o local e nos cotidianos que servem de plano para a morte elaborar seu plano. Embora o filme não especifique uma cidade exata, a atmosfera remete a um típico cenário americano, o que é comum na franquia. O ponto central da narrativa é a residência familiar, que se torna o refúgio e ao mesmo tempo a armadilha para os personagens. É na casa de Iris, a avó de Stephanie busca respostas, onde a grande parte da história de fundo é revelada. O ambiente doméstico, geralmente associado à segurança, é subvertido, tornando-se um lugar crescente de paranoias e medo, à medida que a morte se aproxima dos membros da família. Além do ambiente familiar, o filme utiliza uma variedade de locais comuns para orquestrar as mortes criativas que são a marca registrada de Premonição. Restaurante, que é um cenário público e movimentado, onde as premonições iniciais de Stephanie podem ter ecos de acidentes maiores. Churrasco de quintal, um evento descontraído e familiar que se torna um palco de horror usando objetos e situações do dia a dia para criar acidentes mortais. Estúdio de tatuagem, um local com equipamentos afiados e substâncias perigosas,
ideal para mortes gráficas e cheias de suspense. Máquinas de venda, aparentemente inofensivas, que são transformadas em instrumentos de fatalidade, mostrando como a morte encontra oportunidade em qualquer lugar. A escolha desses locais cotidianos intensifica a sensação de que a morte pode atacar a qualquer momento e que em qualquer lugar, tornando o cenário não apenas um plano de fundo, mas uma parte intrigante do terror psicológico do filme. A ambientação busca criar uma sensação de vulnerabilidade, onde nem mesmo o conforto do lar ou a segurança dos locais familiares podem proteger os personagens dos destinos que os perseguem. Premonição 6, Laços de Sangue, se insere na longa tradição da franquia Premonição, mas busca inovar em alguns aspectos, mantendo a essência que a tornou popular. Semelhanças com os filmes anteriores, a fórmula implacável da morte, o cerne da franquia permanece intacto. Um grupo de pessoas escapa de um desastre iminente devido a uma premonição de um dos protagonistas. No entanto, a morte personificada como uma força implacável e invisível, retorna para recolher as vidas que foram poupadas, seguindo uma ordem sinistra. Mortes criativas e gráficas, Laços de Sangue, continua a entregar as mortes elaboradas e muitas vezes brutais que são a marca registrada da série. Acidentes cotidianos são transformados em armadilhas mortais, utilizando o ambiente de forma engenhosa para criar suspense e choque. O elemento do padrão. Os personagens ainda precisam decifrar o plano da morte e a ordem em que ela virá buscar suas vítimas para tentar uma última, e geralmente fútil, tentativa de escapar. Participação de Tony Todd. A presença do ator Tony Todd em um papel que remete ao icônico William Bloodworth, o agente funerário que explica as regras da morte, é uma homenagem e um elo direto com os filmes anteriores, oferecendo contexto e aprofundando a mitologia. Diferenças e inovações. Foco nos laços de sangue e legado familiar. Esta é a maior inovação de Premonição 6. Ao invés de um grupo aleatório de estranhos unidos por um evento isolado, a morte persegue uma linhagem familiar. Isso adiciona uma camada emocional e dramática, explorando como as ações de uma geração podem ter consequências mortais para as próximas. A personagem de Iris, a avó, é fundamental para essa nova abordagem, pois a sua sobrevivência no passado é o gatilho para a maldição atual. Protagonista não envolvida no acidente inicial. Pela primeira vez na franquia, a protagonista, Stephanie, não está diretamente envolvida no evento mortal inicial que ativa a morte. Suas premonições são um resultado do legado de sua avó, o que muda a dinâmica e a motivação da perseguição da morte. Exploração da origem das premonições. O filme tenta abordar um dos maiores mistérios da franquia. Quando e como as premonições começaram? Ao conectar a situação atual com um evento de 60 anos atrás, o filme aprofunda a mitologia e oferece um vislumbre sobre a extensão do plano da morte. Tom mais maduro e foco na emoção. Embora ainda haja o humor negro e as mortes exageradas, Laços de Sangue busca um tom mais dramático, com um foco maior na tentativa coletiva dos personagens de proteger uns aos outros, e não apenas na luta individual pela sobrevivência. Isso pode levar a uma maior conexão com os personagens para alguns espectadores. Duração do filme. Premonição 6 se tornou o filme mais longo da franquia, com mais de 109 minutos, superando o filme original que tinha 98 minutos. Recepção e comparação geral. A recepção à Premonição 6, Laços de Sangue, tem sido majoritariamente positiva, com muitos críticos e fãs elogiando as mortes criativas e a tentativa de inovar na mitologia. Alguns o consideram uma atualização divertida e até mesmo a produção mais bem avaliada de toda a franquia no Rotten Tomatoes, até o momento de seu lançamento. No entanto, alguns críticos apontam que, apesar das inovações na premissa, a estrutura básica ainda se mantém, e o filme pode pecar ao ficar na zona de conforto em certos aspectos, sem reinventar completamente a roda. Mesmo assim, para os fãs da série, ele oferece o que se espera: um terror tenso, mortes chocantes e a inevitabilidade da morte. Em resumo, Premonição 6, Laços de Sangue, tenta revitalizar a franquia ao adicionar uma nova camada narrativa centrada nos laços familiares e na origem das premonições, enquanto mantém os elementos clássicos que fizeram os filmes anteriores um sucesso. Você tem um Premonição 6, Laços de Sangue, em comparação com outros filmes de terror. Premonição 6, Laços de Sangue, se enquadra no subgênero de terror sobrenatural.
embora com uma particularidade que distingue de muitos de seus pares. Para entender suas semelhanças e diferenças, vamos compará-los com alguns arquetipos e exemplos do gênero. Com filmes tradicionais, Sexta-feira 13 e Halloween, similares, assim como Premonição 6 apresenta uma série de mortes brutais e criativas com um vilão implacável que persegue um grupo de vítimas. A tensão deriva da espera pela próxima morte e de como ela acontecerá. Há um senso de inevitabilidade e uma corrida contra o tempo para tentar escapar do destino. Diferenças: as principais distinções é a ausência de um assassino físico em Premonição. O vilão é a própria morte, uma força abstrata e onipresente. Isso elimina a necessidade de um personagem mascarado com uma arma específica e que permite que as mortes ocorram de maneiras muito mais variadas e imprevisíveis, utilizando o ambiente da forma engenhosa. Filme como Sexta-feira 13 foca em um assassino motivado ou não, quando Premonição lida com a entidade cósmica. Comparando com Invocação do Mal, a entidade. Similaridades: Premonição 6 compartilha com o terror sobrenatural a ideia de uma forma invisível e malevolente agindo contra os protagonistas. O medo não vem de um agressor humano, mas de algo além da compreensão normal. Há um elemento de mistério enquanto os personagens tentam entender as regras desta força. Diferenças: enquanto muitos filmes de terror sobrenatural se concentram em possessão demoníaca, maldições ou fantasmas que interagem diretamente com o ambiente de forma óbvia, telecine, sons, aparições, a morte em Premonição opera de forma mais sutil, inicialmente através de acidentes. Ela não está ligada com o local específico ou a um objeto amaldiçoado, mas com um plano universal de destino. O terror não é tanto sobre sustos repentinos, embora os tenha, mas sobre a antecipação da morte inevitável e a forma elaborada como ela se manifesta. Comparando com filmes de suspense psicológicos, como Silêncio dos Inocentes ou Corra. Similaridades: Premonição possui um elemento de suspense psicológico, especialmente da forma como a protagonista Stephanie lida com as suas premonições e paranoias. Crescente: a luta não é apenas física, mas também mental, tentando decifrar padrões e entender como enganar uma força que parece invencível. Diferenças: os filmes de suspense psicológico geralmente se aprofundam mais na psique dos personagens e depende menos dos elementos sobrenaturais ou mortes gráficas. O foco está na mente humana e nas ameaças reais ou perceptivas que sugerem dela premonição, usando a psicologia para aumentar a tensão, mas a cerne ainda são mortes sobrenaturais, os acidentes. Comparando com outros filmes da própria franquia. Similaridades: como discutido anteriormente, Laços de Sangue mantém a fórmula de premonição e morte, usando Tony Todd e as mortes inventivas. Diferença: sua principal inovação é o foco na linhagem sanguínea e o legado familiar, que dá um novo fôlego à premissa, ao invés de apenas repetir o conceito de um novo grupo de estranhos fugindo de um desastre. E uma exploração mais profunda da mitologia da morte diferencia-o um pouco dos capítulos anteriores, que eram mais focados em grupos aleatórios de sobreviventes. Em suma, Premonição Laços de Sangue se destaca do gênero de terror por sua abordagem única da morte como antagonista, a criatividade das cenas de morte e forma como explora a inevitabilidade do destino. Ele pega elementos de diferentes subgêneros, carnificina e forma invisível do sobrenatural e tensão psicológica, e os combina em sua própria fórmula de sucesso. A
recepção dos fãs a Premonição 6, Laços de Sangue, tem sido predominantemente positiva, o com muitos considerando o filme um retorno bem-vindo e até mesmo um dos melhores da franquia. Aqui estão os principais pontos da recepção dos fãs. Mortes criativas e visuais impactantes. Um dos aspectos mais elogiados pelos fãs são as mortes elaboradas e gráficas. A franquia é conhecida por sua criatividade em transformar objetos e situações cotidianas em armadilhas mortais. E Laços de Sangue não decepcionou nesse quesito. As cenas de morte são vistas como brutais, inventivas e, para muitos, entregaram o que se espera de um filme Premonição. A nova abordagem com a linhagem familiar. A inovação de focar nos laços de sangue e em como a morte persegue uma linhagem familiar por gerações foi um grande acerto para muitos fãs. Essa nova premissa adicionou uma camada emocional e uma profundidade à mitologia da morte que foi bem recebida, renovando o interesse pela franquia. Conexão com os filmes anteriores e homenagens. Os fãs apreciaram as conexões e referências aos filmes anteriores, que aprofundam a lore da franquia. A participação do falecido Tony Todd e a forma como seu personagem se encaixa na mitologia e recebe uma homenagem emocionou muitos espectadores, sendo um ponto alto para os fãs de longa data. Equilíbrio entre terror e humor negro. Premonição sempre teve um toque de humor negro, e os fãs notaram que Laços de Sangue consegue manter esse equilíbrio. Há momentos de tensão e sustos, mas também situações que beiram o absurdo, proporcionando uma experiência divertida para quem aprecia esse estilo. Melhora no roteiro e atuações. Alguns fãs e críticos notaram uma melhora no roteiro em comparação com alguns filmes anteriores, que às vezes pecavam nesse aspecto. O elenco também foi elogiado, o que contribuiu para que o filme perdesse um certo ar de produção B que podia ser percebido em outros títulos da série. Desempenho de bilheteria. O sucesso do filme nas bilheterias, inclusive ultrapassando os 200 milhões de dólares globalmente e se tornando a maior bilheteria da franquia em pouco tempo, é um forte indicativo da boa recepção do público. Esse sucesso sugere que os fãs estão ansiosos por mais filmes da saga. Apesar da maioria das críticas dos fãs serem positivas, alguns poucos apontaram que, para eles, o filme, mesmo com a nova premissa, ainda segue a mesma estrutura dos anteriores e não reinventa completamente a roda. No entanto, para a maioria, essa zona de conforto não foi um problema, mas sim uma confirmação de que a essência da franquia foi mantida com sucesso. No geral, Premonição 6, Laços de Sangue, conseguiu reenergizar a franquia e agradar tanto os fãs antigos quanto atrair novos espectadores, consolidando seu lugar como um dos filmes de terror mais comentados e bem-sucedidos de 2025. Você já assistiu a Premonição 6, Laços de Sangue? Qual foi sua impressão? Com o sucesso de Premonição 6, Laços de Sangue, o futuro da franquia Premonição parece promissor. Embora ainda não haja uma confirmação oficial para Premonição 7, com uma data de lançamento definida, o bom desempenho de Laços de Sangue na bilheteria e a recepção positiva dos fãs indicam que uma continuação é bastante provável. Premonição 7 e além, o produtor da franquia, Craig Perry, já demonstrou entusiasmo com a ideia de um possível Premonição 7, inclusive mencionando a possibilidade de a história se passar no Brasil, o que seria uma reviravolta interessante e um novo cenário para as mortes criativas da morte. A nova premissa de Laços de Sangue, com a morte perseguindo uma linhagem familiar, abre muitas portas para futuras histórias, explorando diferentes ramos da árvore genealógica ou as consequências a longo prazo de se enganar à morte. Outros filmes de terror agendados para 2025 e 2026. Além da possibilidade de um novo Premonição, o gênero de terror está bastante aquecido, com muitos lançamentos aguardados para 2025 e 2026. Aqui estão alguns dos filmes de terror mais esperados. Continuações e franquias conhecidas. Invocação do Mal, Os Últimos Rituais, The Conjuring Last Rites, o próximo capítulo da popular franquia de terror sobrenatural, com o retorno de Patrick Wilson e Vera Farmiga como Ed e Lorraine Warren, em 4 de setembro de 2025. Sobrenatural 6, Thread, An Insidious Tale, um spin-off da série Sobrenatural, com lançamento previsto para 25 de setembro de 2025. M3GAN 2,0. A sequência da boneca assassina de inteligência artificial está programada para 26 de junho de 2025. Jogos Mortais 11 Saw 11. Mais um filme da franquia Gore, agendado para 25 de setembro de 2025. Pânico 7, Scream 7. O próximo capítulo da saga Slasher,
com previsão de lançamento para 2025. Extermínio. A evolução